GZH para popularizar o 8 horas, 6 minutos, boa noite. Está no ar mais uma edição ao vivo aqui nos estúdios da nossa Vale TV, do nosso Estação Hamburgo, iniciando mais uma semana. Bem acompanhado, hoje vai ter você, telespectador, que nem vocês hoje aqui, né? Só ouvindo as histórias da nossa cidade de Novo Hamburgo. Tem 3 pessoas aqui que conhecem muito a história da nossa cidade. O programa nem começou, o telefone já começou a tocar, viu? A plateia já está nos assistindo aí. A audiência já está enorme. Agradecendo a Mercator Feiras e Eventos, já na contagem regressiva, 0 grau, 21, 22 e 23 de novembro, lá em Gramado, no Serra Parque, depois do sucesso do SIC, que foi na semana passada, a gente já está na contagem regressiva aí para 0 grau, onde lá estaremos dando total cobertura. JG Serviços, Segurança, Monitoramento, Zeladoria, Limpeza e Jardinagem. Condomínios, empresas e residências, proteja o seu patrimônio com a equipe da JG, limpe o seu patrimônio com a equipe da JG, uma empresa especializada nestas duas áreas, na proteção e limpeza do seu patrimônio. Universidade La Salle, inscrições abertas para o vestibular 2022. Um mundo de possibilidades para quem faz. EAD e semipresencial em Novo Hamburgo e Estância Velha. E conosco também a Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet para você poder nos assistir aí na nossa live lá no Facebook. Também assistir através do canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo. Deixa eu apresentar essa gurizada que está comigo aqui, né, tchê? Eu vou começar com ele, que é nosso colega, estava no ar agora aqui, né, deixando o seu comentário, como todas as segundas-feiras, Aurélio Decker, o seu Lelo Decker, mais conhecido. É um estagiário que está aqui tentando, né? A gente está tentando abrir um espaço para esse gurizinho novo aí que está começando no jornalismo. Vai dar bom. Eu acho que vai dar bom, né? Agradecendo ao Rodrigo Steffen, que está aqui, nosso diretor, Marcelo lá na técnica. Boa noite, Aurélio. Bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, com o Glauco, contigo, nosso âncora querido, meu amigo aqui, o Cor de muitos anos. Prazer estar com vocês. Sabe que, já que tu falou no Nelson, ele mudou, né? Antes era chamado de Nelson Cor, fundador e tal, agora eu sou simplesmente o pai do Isur. É mais ou menos assim. Propagandazinha. É por aí. Inverteu? É por aí. Antes ele era teu filho, agora tu é o pai dele, é isso? Exatamente. Mas isso é uma satisfação, antes de mais nada. É uma gratificação, né? Com certeza. Antes de mais nada, boa noite a ti, Cláudio, aos amigos da bancada, aos telespectadores que estão em casa nos assistindo. E isso de fato acontece. O senhor é o pai de Sur, eu digo com muita honra. E eu ouvi uma vez um político, que não me recordo agora o nome, falar que quando a criatura sai melhor que o criador é missão cumprida. E eu me sinto nessa situação. Eu acho que... Eu tenho 3 filhos, não posso deixar de falar. Claro. Na Giana e no Nelson, filho, que é o Nelsinho, que está em casa. Ah, que está levando o teu nome. Leva o meu nome. É o caçula? É o caçula. Mas, de qualquer forma, na área onde eu me tornei mais, vamos dizer, conhecido na cidade, sendo na parte de sociedade, na parte de envolvimento escolar, como o Círculo de Pais e Mestres, coisa tudo, e mesmo no meio político, desde 2000 para cá, eu vou dizer que eu posso dizer com orgulho que o ISUR se saiu melhor que o criador. Muito bem. E conosco agora aqui também, senhor Glauco Engel. Se eu for falar, bom, na área de vendas, o primeiro vendedor da Carburgo, é isso? Correto. Se nós for falar da nossa o orgulho que nós temos da nossa Fevale, o início lá da Aspeur, que é a mantenedora da Fevale, tem o envolvimento aqui do senhor Glauco. E vocês devem perceber a quantidade de documentos que ele está trazendo aqui, que não é conversa fiada, como se diz, né, seu Cláudio? Está aqui, está registrado, está nos fatos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês estão abrindo essa noite para a gente conversar um pouco sobre a JCI Novo Hamburgo. Sim. E outros assuntos mais. E digo que é um prazer aqui reencontrar o Lelo. Quando soube que o Lelo estaria na bancada de hoje, me emocionei e trouxe os alfarrábios que ele me apoiou para que a gente produzisse na época e aqui se tivesse o registro da história. Olha aí, ó. Também ao Cor, prazer em revê-lo. Né? Da mesma forma. E aos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, é uma satisfação.
Muito bem. Automaticamente a gente montou a bancada aqui e os três têm algo em comum. Cabeça branca. Não, aí até eu tô, né? Mas os três deram uma contribuição para a melhor qualidade de vida da nossa sociedade hoje. Cada um na sua área. Cada um fez a sua parte. Que é a nossa missão aqui nesse mundo, né? Fazer a nossa parte. Com certeza. Ajudar ao próximo, ajudar ao ser humano. Né? Então, coincidentemente, os três que estão aqui conosco, o Aurélio, na sua área do jornalismo, e está aqui, acabou de receber, né, um depoimento aqui de um cidadão. O Nelson, na sua área social, na sua área política, foi um dos fundadores do MDB. Nem tanto. Eu faço Mas parte do logo no MDB. início. Eu me filiei ao MDB, fui convidado pelo Paulo Schiller em 1994. MDB em Novo Hamburgo, acho que 82, 84, por aí. Estava engatinhando ainda. Estava no começo. Muito bem. E o seu Glauco, tantas frentes, tantas ações, tantas... Né? Então, os três têm esse algo em comum, que fizeram a sua parte como cidadão, né? Ajudando as suas ações, teve um reflexo positivo na nossa comunidade. O que vem na cabeça, a primeira coisa assim, seu Glauco? O senhor está cheio de documentos aqui, enfim, mas se falar da história de Novo Hamburgo, está aí 95 anos, né? Quer dizer, a gente tem uma história viva e o senhor faz parte dela. Na realidade, a minha história é 75 anos de Novo Hamburgo. O senhor veio com 2, né? Eu nasci em Porto Alegre e com 2 anos meus pais vieram morar em Novo Hamburgo. O meu tio, Valdomiro Engel, tinha uma tradicional oficina mecânica em Novo Hamburgo. E meu pai, durante 10 anos, trabalhou com ele nessa oficina. Ele é o responsável como serralheiro. Até eu sempre gosto de citar algumas coisas que... para não deixar se perder na história. Uhum. Essa empresa, Valdomiro Engel, na época, essa serralheria, foi tão importante, deixou tantos marcos na cidade que ainda hoje você pode ver. Todas as janelas construídas da matriz da igreja São Luís foram confeccionadas na oficina através da equipe do meu pai. Olha aí. Todas as janelas, toda a estrutura de ferro da Igreja da Ascensão foi construída também por essa equipe. Aquela porta da Bicalçados, aquela porta de ferro do Copê, foi produzida lá. A porta e as janelas ali no calçadão da antiga Sociedade Ginástica, que hoje são o Centro Cultural ali. O Espaço Albano Hartz, né? O Espaço Albano Hartz também foi construída por eles. Então veja a qualidade do serviço daquela época que se preserva até hoje, e entre tantas outras. E a porta do Expresso Rio Grande de São Paulo, na 1ª de março? Uma curiosidade só, porque eu sou apaixonado por aquela porta ali. No antigo prédio do Expresso Rio Grande de São Paulo, aquele desenho daquele elefante transportando aquela tora. Aquilo ali é uma obra de arte fantástica. Eu não posso afirmar que esse aí não caiu no meu registro ainda, né? Uhum. Mas realmente eu tenho bastante história. Meus pais depois, em 1957, assumiram o economato da Sociedade de Novo Hamburgo, Sociedade Ginástica, o antigo campo da ginástica. E de 57 a 62, nós moramos lá dentro, meu pai teve o economato. Eu participei de toda a construção da piscina, desde o momento que aquilo lá era um banhado, foi incorporado, foi feito pela Mosman Construtora, e teve uma equipe denodada de diretores da sociedade que fez gratuitamente aquele trabalho, aquele projeto ser efetivado. De 57, depois meu pai teve outros comércios, teve o bar da rodoviária e tal, e enquanto isso ele oportunizou a nós, aos filhos, tá? A convivência dentro da comunidade. Eu segui mais essa parte comunitária, e o meu irmão, que é o Marco Antônio, o meu mais popular como Lambreta. O Popular Lambreta. Popular Lambreta. Ele foi atleta da equipe da Sociedade Ginástica, primeiro campeão mundial, foi 2 vezes campeão mundial na época, do Vitor Kerb, daquele
aquele grande time de punhobol que a ginástica teve. Foi professor de educação física também, diretor de educação física da Fevale. Então a gente conviveu tudo e eu sempre estive muito ativamente na comunidade. E quem me deu a grande oportunidade da minha vida foi a Câmara Júnior, hoje JCI Novo Hamburgo. Sim. Foi através da Câmara Júnior que eu pude me realizar como pessoa, porque me foi oferecida a oportunidade. E eu sempre digo, a oportunidade é dada para todos. Cabe a você abraçar e tocar em frente. E eu tive a felicidade de receber o apoio através da Câmara Júnior e tive todas as oportunidades dentro da comunidade. Agradeço a quem me convidou e agradeço a quem me apoiou. Muito bem. Sabe que eu cheguei em 86 em Novo Hamburgo, né, para trabalhar na extinta Rádio Progresso, ali na igreja, do lado da igreja São Paulo, na Joaquim Nabuco. Acho que todos vocês lembram desses detalhes, né? Milton Vergara era nosso diretor da rádio. Foi grande, morava bem pertinho aqui, hein, seu Milton. Sim, morava aqui na esquina. Na esquina da Frederico Lim com a Santa Maria. Grande diretor de natação da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. Olha aí, ó. Os filhos todos eram nadadores lá, eram entusiastas. Marceleu, grande locutor. Marceleu Schmidt. Schmidt, campeirando pela Progresso, né? Lucindo Saudade Amaral, saudoso Lucindo Amaral, Também. depois Marceleu tinha um Outro que programa. morava aqui do lado. É. Lucindo Amaral morava aqui, no prédio ao lado aqui. O Sim. Marceleu tinha um programa domingo de manhã, que era um show, programa de auditório. Eu participei Não, um espetáculo. como assistente. Isso já é um pouquinho antes ali na Sim, era na esquina Na frente da do Café Pedro Paulo. Quase no Pedro Café Adams Paulo, Filho. Pedro Adams primeiro- Filho com Joaquim Nabuco. Em cima onde das tem o antigas Santander de casas esquina para Imperial. as pessoas se Mas no outro lado Só da que do rua. outro lado da rua. Isso. né? Antigas casas Imperial. Casas Pega Imperial. em cima, né, Café cara? Paulo. Um creme famoso lá que marcou. Aurélio, o que te vem na memória? A primeira coisa, assim, se eu falar, vai estar no programa o senhor Glauco hoje, o que te vem na memória, a primeira coisa? Me lembro muito da atuação do Glauco no Pensando Novo Hamburgo, né? Que é mais um outra... grupo assim, de Sim. bastante. E também a participação dele, a passagem dele pela Fevale, né? Nossa, Ele era vamos dizer, na época, um gurizão, um prodígio, né? Para ser mestre lá na Fevale, né? Para ter o cargo que ele tinha. Não era pouca porqueira, precisava ser bastante. O Glauco é um cara que tem no DNA o espírito comunitário, com certeza. Nelson, o que tu pode dizer que tu Do acompanhou? Glauco eu conheci o Glauco já mais cabelo já branqueando já. Eu tive uma época que eu tive com um irmão meu, com dois irmãos meus, encerrado o período. Meu pai foi um dos primeiros hoteleiros de Novo Hamburgo. Eu nasci e me criei na Pedro Adams Filho, número 4354, onde é a esquina da Paraíba com a Pedro Adams. Ali tinha o hotel do meu pai. Meu pai saiu do quartel, na época que ele prestou serviço militar em São Leopoldo, e não voltou para a colônia. Se aventurou por aqui, comprou um bar ali que depois ele transformou num hotel. Eu me lembro, eu pessoa, eu ser humano, carregando um pratinho e levava o pão na mesa. Meu irmão mais velho levava a sopeira, porque era quente. Sim. E eu ia atrás com o pratinho com pão, trabalhando no hotel, isso com a idade de 4, 5 anos de idade, quando era pequeno, desde pequeno. E depois disso, então, pegando o gosto por essa coisa, eu acabei, depois de vários períodos da vida, sendo funcionário do Expresso Rio Grande de São Paulo, com 14 anos de idade, carteira de IAPTEC naquela época. Estamos aqui contando a nossa história, né? Reviver, né? E depois fui militar, muito tempo, prestei meu serviço militar na aeronáutica por quase 10 anos. E saindo da aeronáutica fui para a Petrobras, onde eu me aposentei. Mas o gosto pelo restaurante, pelo economato ficou. Então, voltando ao Glauco, nós assumimos o economato do Clube Olho Vivo, ali na rua Tupi. Tupi? Isso, nós fomos econômicos ali. E aí eu tinha, dentro dessa sociedade, eu tinha a tarefa de fazer jantas fora do ambiente nosso. Então, o Glauco, um grupo de amigos deles, mais de uma vez nos contratou para fazer um rodízio de bife, sem sombra de dúvida, o primeiro rodízio de bife que foi criado em Novo Hamburgo foi através
desse nosso pequeno economato que nós tínhamos. Então, nós levávamos às residências das pessoas, se reuniam com os familiares todos, tinha uma cozinheira, que alguma coisa a gente levava pronto, mas o bife era feito na hora, tudo pequenos bifes, assim, tinha uma variedade em torno de 20 a 24 pequenos bifes que a gente servia em forma de rodízio. Ali eu conheci o Glauco, eu conheci ele pessoalmente, porque já conhecia a história dele, a importância da história dele aqui na cidade de Novo Hamburgo, né? Então, do Glauco me vem à memória os jantares que eu acabei prestando para ele como contratado no serviço. Né? Um detalhe sobre o Glauco, que ele não vai lembrar. Acho que não. Faz 51 anos. 51 Memórias anos. agora. Memórias. Entrei na sala, na Fevale, era repórter, trabalhava na época na Folha da Tarde, na Caldas Júnior, era Folha da Tarde, Correio do Povo e Folha da Manhã. E eu fui para a Transamazônica quando inauguraram a Transamazônica. O presidente era o Figueiredo, ditadura militar. Fui para lá, fiquei 3 semanas lá e, na volta, então, fui na Vale fazer a palestra e me lembro dele dentro da sala de aula sobre a Amazônia. Estava ele lá com... Tu veio relatar a tua experiência lá para os eu vim alunos. contar sobre as coisas que eu tinha visto lá na Amazônia. Isso foi em 73. Será? 73, 74. Não, 74 eu não. fiz Se o curso. 74 eu já estava no NH, um pouquinho antes. Não, foi 73, 74, no curso de Relações Públicas. O Vinícius foi professor, ele trazia o pessoal para... Ah, pode ser. Então, se tu lembra que esse eu, professor nessa era esse. época, tá, eu fui aluno no curso de Relações Públicas, né? Gratas lembranças das aulas de português do professor Vinícius, poxa vida. Vinícius Bosli. Vinícius Foi Bossi. meu chefe na sucursal. Isso, tá? Mas foi aí. Tem tantas histórias para contar, Léo. Quem está participando aqui, ó, Yara Toscani, boa noite. Taquara, Rio Grande do Sul, interior na sintonia. Nosso diretor Rodrigo Stefano, boa noite, Cláudio. Trinca de Ouro no Estação Hamburgo hoje. A Ione Simador Godoflit, boa noite para todos da bancada. Ela que está lá na capital dos gaúchos nos acompanhando. Esse material que o senhor trouxe é exclusivamente... São materiais da Câmara Júnior que eu trouxe para Júnior. relembrar o trabalho que a gente fez. Eu gostaria de dar assim, você fez um comentário de algumas situações de participação comunitária, de envolvimento comunitário e tal. Eu gostaria de dar aí, deixar registrado, o que é a Câmara Júnior? Sim. O que ela já fez por Novo Hamburgo e o que ela poderá fazer. A Câmara Júnior é uma organização internacional de treinamento, capacitação e liderança para jovens de 18 a 40 anos. Você inicia com 18 anos e aí você participa ativamente. Chegando aos 40 anos, você passa a ser um membro sênior. Você pode continuar dentro do movimento, porém, não terá mais direito a voto, nem a ser votado, nem a exercer nenhum cargo de liderança, justamente para oportunizar os novos que estão vindo. A renovação. Renovação. Por isso, Júnior. Formar novas lideranças dentro da comunidade. Então, veja o seguinte, qual é a missão da Câmara Júnior? É proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem pessoas jovens a criar mudanças positivas. Tá? Na visão do fundador da JCI Internacional, Harry Gissenberg, que das profundezas da alma dessa organização, onde estão os fundamentos do caráter e do civismo, possa, num futuro próximo, surgir uma mensagem que leve as pessoas a estabelecer uma paz mundial verdadeira e duradoura. Essa era a visão do fundador da Câmara Júnior. Olha só. Tá? Então, nós tivemos um brasileiro que foi Vitor Rebouças. O pai dele era um diretor da IBM, dos Estados Unidos, representando no Brasil. E o Vitor Rebouças acompanhava o pai dele nas missões dos Estados Unidos e lá conheceu a Câmara Júnior e trouxe para cá, para o Brasil. O Vitor Rebouças acabou, em 1947, criando no Rio de Janeiro a primeira Câmara Júnior. Essa foi a primeira do país. No Brasil. Em 1965,
aqui em Novo Hamburgo, um grupo de jovens, funcionários do Banco do Brasil, e entre esses o grande líder foi o Paulo Petri. Paulo Petri tinha uma ligação com o pessoal de Pelotas, do Cury Hotel lá em Pelotas, e ele foi a Pelotas para um encontro, para uma conversação. Chegando lá, encontrou um grupo de Pelotas, da Câmara Júnior de Pelotas, falando sobre juniorismo, sobre Câmara Júnior, que hoje se chama JCI. Isso em 1965, trouxe a ideia para cá, disseminou dentro do Banco do Brasil e com lideranças dentro da comunidade, empresários, e em 28 de novembro de 1965 se criou a Câmara Júnior de Novo Hamburgo. Então hoje nós estamos com 57 anos de Câmara Júnior. Na cidade. Na cidade. Tá? Formamos uma grande quantidade de lideranças positivas e uma grande quantidade de programas de apoio, de vivência em todos os segmentos. Tá? Então, esse grupo foi tão raiz que permanece unido até hoje. Nós criamos, em 1971, quando então o Hélio Giacometti foi presidente da Câmara Júnior, ele queria criar algo mais. Nós tínhamos as rodinhas de cafezinho, rodinha de aperitivo no snack bar, ali no centro, no Baixinho, ali na Figueira, na rua Gomes Portinho, tinha um local. Né? Mas ele queria criar algo mais, então se criou um grupo para jogar bocha na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, nas Taquareiras. E aquele grupo evoluiu e em 1981, eles resolveram criar a Caju Bocha como departamento de bocha da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, onde nós estamos lá vivendo até hoje. São 52 anos, reunindo, congregando todos os membros, praticamente os membros antigos, numa grande família, tá? De companheirismo, de amizade, de apoio. Né? Tivemos muitas perdas durante esse período. Sim, mais de 15 júniores vieram a falecer, mas isso não eliminou a participação das esposas. Elas continuam integradas no grupo das mulheres, que foi muito forte numa época, e aí criamos até o grupo das poderosas. Essas poderosas são sempre convidadas ainda para participar dos nossos encontros, jantares, dia da mãe, dia do pai e tal. Né? E isso deu raiz, né? Então, sempre que você precisava de alguém para te apoiar em alguma entidade, alguma coisa, onde é que você vai buscar? Você vai buscar em quem você conhece, em quem você confia. E por aí surgiu uma rede de lideranças comunitárias. Então, nós trabalhamos muito com apoio, além da ASPEUR, FEVALI, onde 6 ex-presidentes da ASPEUR FEVALI foram membros da Câmara Júnior. Olha a importância da Câmara. Onde hoje ainda nós temos vários que fazem parte dos conselhos. Nós temos hoje uma participação bem ativa ainda no grupo Pensando Novo Hamburgo. No Lar dos Idosos São Vicente, nós tivemos vários presentes. Eu fui fundador também da ASBEM, e tivemos 2 ex-presidentes da ASBEM, também da Câmara Júnior. Estou trazendo elas aqui semana que vem. Continuo apoiando aquele grupo. Eu estou ansioso para dar oportunidade àqueles jovens que estão saindo da ASBEM para terem a oportunidade de participar desse movimento júnior. Sei que é difícil, mas eu continuo insistindo. Temos que dar a oportunidade. E aqueles que vestirem a camisa poderão ter aí um novo desenvolvimento, uma nova oportunidade de vida. O senhor foi presidente que ano? O senhor lembra? Da ASPEUR, FEVALI? Não, da Câmara Júnior em 83. 83. E na minha presidência e antes, eu tive um apoio muito grande do Lelo, do jornal. Que são esses registros que o senhor está trazendo Muita coisa dos registros que eu tenho aqui. Nós criamos, inclusive,
uma coluna no jornal NH, o Companheiro Júnior, NH Júnior. Olha aí. Tá? Então a gente informava tudo que ia acontecer na reunião de segundas-feiras à noite através do jornal NH. Que era um grande veículo de comunicação. Tentamos naquela oportunidade também envolver os demais clubes, o Lions e o Rotary, que também estava aberto para eles, mas muitos deles deixaram de mandar. Mas nós continuamos insistindo e isso hoje deixou registros. Tanto é que, quando o nosso companheiro Paulo Lopes Duarte foi presidente da Câmara Júnior do Estado do Rio Grande do Sul, ele lançou um projeto muito bonito, pedindo que todas as câmaras júnior do Rio Grande do Sul que desejassem, que viessem a fazer um livro da sua história. Então nós fizemos em xerox esse livro. Tá? E eu tenho aqui, são 17 anos de história, toda ela xeroqueada dos nossos acontecimentos, de recortes de jornal, de tudo que aconteceu. Mas, Glauco, isso da comunicação através do jornal NH, houve uma época em Novo Hamburgo que era quase que praxe. Talvez até seguindo o exemplo da própria Câmara Júnior. Como eu tenho uma história disso, bastante tempo. Muito era um tempo. revezamento lá nos clubes de serviço, Soroptimistas. Não, mas o Grêmio Atiradores tinha uma coluna semanal. Eu falo pelo Atiradores quando foi a minha participação social em Novo Hamburgo, que se deu sempre através. Tinha uma coluna. Não, mas era uma coluna do clube. Dentro do jornal. Era uma coluna paga. Clube, okay. Mas era uma maneira de informar. Não era clube de serviço. Eu quis dizer que talvez essa iniciativa da Câmara Júnior criou talvez essa ideia da sociedade se informarem com os seus associados, se manterem em contato. Né? Exatamente. Né? Exato. Eu tenho uma passagem que eu gosto muito de lembrar. Foram dois grandes momentos da Câmara Júnior na minha história. Quando eu entrei em 1968, a minha primeira reunião, nós estávamos lá, a sede era junto à CI Novo Hamburgo. Nós éramos de 12 ao redor de uma mesa e se comentava o seguinte: nós estamos com dificuldades, não temos gente, o que nós precisamos fazer? Ou nós vamos fechar ou não temos o próximo presidente. Então alguém teve uma ideia genial de fazer um triunvirato. Pegamos 3 companheiros lá e cada um ficou 4 meses na presidência. Tá? Que foi o Darcy de Souza Dias, o Hugo Léo Kircher e o Heinz Dreyfus. O Heinz depois se tornou presidente. E aí nós demos uma alavancada, porque tinha um projeto em mãos que precisava apenas botar em operação. E eu estava entrando, eu entrei em 68. Nossa, o ano que eu nasci, hein? Eu estava 54 anos atrás. E eu abracei esse projeto que foi feito pelo Sérgio Sebold, tá? De organizar os círculos de pais e mestres das escolas municipais de Novo Hamburgo. Dar treinamento e capacitação à diretoria dos círculos de pais e mestres. Então, nós criamos um estatuto padrão, o Hugo Léo Kircher era advogado, elaborou um estatuto padrão que foi levado para todas as escolas municipais. E, através desse estatuto padrão, nós damos consolidação para os círculos. E aí, então, a gente pegava o presidente e diz: olha, está aqui a agenda, isso aqui vai acontecer isso na reunião, você vai dirigir a reunião. Porque até então eram as professoras que faziam isso. Sim. Tá? E aí, então, com isso, gradativamente, as lideranças começaram a surgir. Isso aí. Então, esse foi o projeto, assim, nós levávamos os médicos, psicólogos, odontólogos nas reuniões para dar explicação aos pais de como fazer o atendimento aos seus filhos. Bem, e o segundo grande momento, nós estávamos na praia, né, famosas reuniõezinhas da praia de antigamente, com o Rui Borges da Fonseca, e o Rui ia ser presidente. Aí surgiu uma ideia, nós bem que podíamos fazer um campeonato de futebol entre os clubes de serviço de Novo Hamburgo. Tinha 4 Lions, 4 Rotary, Câmara Júnior e Orbis. E eu abracei a causa. Junto com o Rui, começamos a motivar os clubes de serviço, o pessoal aderiu e fizemos uma proposta de fazer um torneio início e um campeonato durante o ano entre todos os clubes de serviço, jogando nos campos das várzeas.
Sim. Da A própria cidade aqui. daqui da cidade, sim, dos bairros. Né? Isso movimentou a cidade, deu um relacionamento entre os empresários, todo mundo se conhecia, todo mundo, que até então você sabia que existiam lá, existia Mas o tinha um Rota e tal. distanciamento. Né? Havia um distanciamento, e a partir dali ficou. O Café Avenida borbulhava de assuntos do campeonato. Né? Então, veja, são aqueles momentos em que as coisas acontecem e que dão certo. Muito bem. O Carlos Fonseca, boa noite, qualificada bancada do Estação Hamburgo. Obrigado, Carlos. Eu preciso fazer um intervalo. Na volta a gente vem para o segundo bloco com essas histórias aqui da nossa cidade, né? Que a gente está só... Eu estou de telespectador hoje aqui, sabendo um pouco mais, né, da história de Novo Hamburgo. Peço ao Marcelo, então, intervalo, a gente volta na sequência com a nossa Estação Hamburgo desta segunda-feira. Meus pés sentem as texturas. Meus olhos enxergam as diferenças. Eu tenho a liberdade de viver. Eu visto o que representa meu ser. Explorar estilos é o que constrói a minha alma. Mixar ideias é o que me faz ter calma. Confrontar padrões é fragmentar o que incomoda. Eu sou a nova cara da moda. Então, menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de 1.000 condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100.000 acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas 3 horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse suficiente, atende mais de 120.000 usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30.000 pizzas tamanho família. Ah, e por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso. Vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Tem para contar, né? Muito bem, estamos de volta ao vivo, faltando 20 minutos para as 9, vamos até as 9. Hoje tem eles, já estão chegando ali, suquinho de pneu ao vivo, mais ou menos assim, para aquecer a nossa noite de segunda-feira. Agradecendo a Mercator Feiras e Eventos, em novembro temos a Zero Grau, JG Serviços, proteja e limpe seu patrimônio com a equipe da JG. Universidade La Salle, inscrições abertas para o vestibular 2022, um mundo de possibilidades para quem faz, e também Sebratel Global, como a internet gaúcha como você. Maria Regina Winger Abel, boa noite a todos da bancada. Boa noite, Maria Regina. Canísio Eidelwein, nosso colega aqui. Olá, estou na audiência e mando abraços a todos. Obrigado. Aurélio e Nelson, a gente fica aqui viajando junto, né? Porque vem recordações nas histórias, né? Inclusive estava me comentando aqui sobre o primeiro guia informativo turístico de Novo Hamburgo, criado em 1971. Sim. Tá aqui as informações, todas elas, ó. Pena que não guardei o original, mas... Uma iniciativa da Câmara Júnior. Isso. Tu sabe que
cada assunto traz uma memória, né? Eu revendo, eu sou um cara que guardo muita coisa, eu tenho muita coisa. Tu é natural guardada, daqui, cara. Nelson? Sou nascido e criado aqui em Novo Hamburgo, no bairro Pátria Nova, na esquina da Rua Paraíba, com a Pedro Adams, que era o hotel do meu pai. Ali, Assim, aquela época até, esse dia eu tive uma discussão, não, uma troca de informações com a Rosana Opitz. Ela é Sim. Atual presidente do PSDB. Coordenadora. Isso. Coordenadora do presidente de Isso, Novo Hamburgo. isso. Pensando no Novo Hamburgo. E eu contava para ela que na época que eu era guri, a Pedro Adams, quando chegava ali naquela Rua Paraíba, eu tenho fotos, inclusive, ali naquela Rua Paraíba, era um beco sem saída, porque tinha o trilho do trem atrás, e eu tenho foto do meu pai segurando a orelha de um elefante ali. Aí pensando, não, mas para, que história é essa, elefante? Não, é que o circo se instalava onde é que é o Cachorrasco, então aquela rua, eles amarravam o pé de elefante ali, para o elefante passar naquela grama que tinha ali. Então, como eu sou antigo, não Hamburgo, meu pai segurando a orelha. Mas daí eu contava para a doutora Rosana, que ali a Pedro Adams iniciava um trajeto de asfaltamento central. Ou seja, a Pedro Adams, da Paraíba para baixo, ela tinha uma faixa de asfalto de 3 metros de largura no centro de toda a pista. E o complemento era feito com calçamento irregular. Então transitava o carro em cima do asfalto. Quando vinha um carro no sentido contrário, jogava um rodado para fora e depois voltava de novo. É só meio rodado. Centro da cidade. Não, isso não é possível, isso não é verdade. Pois eu levei e mostrei uma foto 3x4 tirada numa câmera box do meu pai, que era assim que era o asfalto ali. Né? Então, eu estava te dizendo, eu nasci e me criei em Novo Hamburgo. Mas retornando à memória ali, eu guardando as coisas que eu tenho, muita coisa guardada. Até às vezes meus filhos me perguntam, pai, o que tu quer com isso? Eu não quero nada, vocês que dão destino depois, encosta uma caçamba na frente de casa e toca para dentro. Eu quero ter. Não faça esse crime. Eu quero ter para mim. Não faça esse crime. Glauco, eu tenho todas as minhas contas de luz pagas desde que eu casei e passei a morar aqui em cima na Santa Sofia, há 50 anos atrás. Todas as contas de luz eu tenho pagas. E catalogadas por ano. Fala, mas o que tu quer com isso? Não quero nada, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas onde é que eu quero chegar? Eu encontrei 2 pastas lá em casa, guardadas. Ela era uma pasta onde é que contém folders de mapa de Novo Hamburgo, um mini, como é que chama aquele compacto? Compactozinho, com o hino de Novo Hamburgo, gravado pelo Del Salvari. Isso. E alguns cartões postais, assim, coisa simples, uma coisa muito simples, mas está guardado, original, da época em que Novo Hamburgo ainda fazia esse tipo de divulgação. Só para, tu disseste o primeiro folder ali. Primeiro folder turístico. Então, eu tenho essas coisas guardadas, isso é bacana o cara guardar. Um dia de chuva, que nem fez esse final de semana, senta em casa, começa a abrir caixa, começa a olhar. Começa a viajar, né? Sabes, Nelson, que em cima dessas informações, nós estamos tentando criar um grupo de genealogia junto à Fundação Schefflin. Lá com o Ângelo Reimann. Eu faço genealogia também, tem histórias para contar. Mas esse grupo começou a trabalhar e fizemos algumas reuniões lá e o Ângelo nos contou e nos mostrou. Diz ele, olha, eu certo dia recebi um telefonema de uma conhecida que estava de frente da delegacia de polícia, hoje, da antiga prefeitura, e tinha um manancial de documentos sendo jogado fora no lixo. Diz ela, Ângelo, tem coisas aqui incríveis que eu vi aqui que isso não pode ir para o lixo. Diz ele, então não deixa ninguém fazer nada, eu vou aí buscar. Fui lá, diz ele, juntei tudo e trouxe para a fundação. Tu acredita que todos os mapas de construções de Novo Hamburgo estavam sendo jogados fora pelo Departamento de Obras? Está tudo guardado, selecionado lá na Fundação Schefflin. Aí ele abriu uma pasta, tudo já organizadinho lá dentro, no arquivo, mostrando a primeira carteira de motorista feita pela polícia aqui de Novo Hamburgo. Que era na de cada cidadão que ali. Ele mostrava, aqui a carteira do fulano, a carteira do ciclano, estava tudo guardado ali. E isso está sendo preservado. Então, essas coisas têm que ser preservadas. Tu sabe que as pessoas escolhem um hobby.
para fazer. Coleciona caneta, o outro coleciona chaveiro, coisa e tal. Eu não tenho um hobby específico, eu tenho coisas guardadas, mas todas as coisas que eu guardo dizem respeito à minha história. Eu tenho, por exemplo, as cabeças de prata do cilim da minha avó. O cilim, sabem, aquela que a mulher senta de lado assim. O cilim se desmanchou, comido pela broca, pelo cupim, mas a cabeça de prata, que é... Então, tudo que eu tenho guardado diz respeito a alguma coisa da minha história. A minha esposa, tu falou agora desses documentos aí, a Solange, que está nos assistindo em casa, o hobby dela é fazer clipagem. Eu aposto, como tirando o Cláudio, vocês estão nas clipagens dela. Ela tem uns 10 ou 12 álbuns de fotos e matérias que ela recorta do jornal, cola em folhas. Olha, tem uma pilha assim de álbum, de foto da época que o Raul Castro morava na Mistura, eu acho. Um abraço para o Raul, que deve estar nos assistindo também. Então, é uma coisa interessante tu guardar. Pô, mas que tu tem essa foto guardada? Olha, eu conheço essa pessoa, está aqui o Lelo e com a esposa dele, coisa e tal, e está tudo guardado lá em fotos. Então, isso é uma coisa que realmente tu te desfazer simplesmente por se desfazer ajudaria. Não deve. Né? Tem que canalizar para Outro dia tu falava há pouco em Sociedade Ginástica, se criou também dentro da Sociedade Ginástica, dia 14 de setembro de 1964, criou-se o Clube Bar 14. Meu pai foi presidente, participou e eu tenho fotos. Olha aí, ó. Eu fui, quando o clube completou 30 anos, eu fui convidado pelo senhor Hugo Becker. Sim. Ali no Olho Vivo nós fizemos uma janta e eu fui convidado pelo Hugo Becker. Nasceu dentro do grupo de Bolão Rio Branco. Exatamente. Depois saiu o bar, ficou só o Clube 14, porque o nome sugeria que os caras se reuniam para tomar cachaça. Então, por que vocês querem, coisa e tal? Mas a história é outra. Mas onde é que eu quero chegar é que eu fui um dos últimos presidentes. E agora, pouco tempo atrás, eu levei lá para a ginástica tudo que eu tinha. O sino, de bater o sininho aquele para interromper as reuniões, quando a coisa virar uma bagunça, livro de ata, livro caixa, entreguei tudo lá, através do Raul, entreguei na ginástica. Que ele dissesse, canaliza para alguém. Digo, ó, vai que alguém um dia queira saber alguma coisa da história desse clube que persistiu foi em 64, por mais de 50 anos. Era um grupo de amigos que se reuniam uma vez por mês para confraternizar com as esposas. Exato. Era feito um jantar em algum local selecionado, um restaurante da cidade, se pagava uma mensalidade, se fazia um bingo beneficente. O presidente que assumia em setembro assumia com caixa zero, porque o dinheiro arrecadado durante o ano, através dos bingos, através das mensalidades, ou de algum evento que se fazia, um chá, alguma coisa, era tudo no final da gestão, no último mês, a diretoria, antes de passar a gestão, ela atendia as entidades necessitadas. O Lar São Vicente de Paula sabia que existia, então pediam lá roupa de cama, a Liga Feminina sabia que existia, não se distribuía dinheiro, se gastava o dinheiro, se zerava. Então, foi canalizado agora, recentemente, foi menos de um mês, conversei com o Raul, tu é da ginástica, assim, não, me dá que eu levo lá, entregou numa reunião de conselho para que ficasse feito o registro, né, 2 sacolas de material. É coisa que se guarda, né, que tem muita gente que não dá valor. Uma vez no Grêmio Atiradores, e você breve nessa, uma pessoa disse uma coisa lá numa reunião, que assim, que quem não tem história, que não preserva a sua raiz, tem mais ou menos nessas palavras, tem a tendência a não ter futuro. Quer dizer, a raiz te crava no chão, tu te desenvolve, e daí tu desenvolve o teu futuro. Então, mais ou menos nessa linha aí de guardar coisas, de ter coisas guardadas, acho que é importante, sim. Muito importante. Eu tive além desses registros todos que eu tenho, tá? Eu, durante muito tempo, eu iniciei em 1975, por aí, a trabalhar com uma filmadora Super 8. Então, eu fiz alguns filmes da Câmara Júnior, de jantares em Super 8, tá? E depois evoluí para a Câmara de VHS, e com esses registros todos, agora, em 2009, na gestão do meu amigo André Teixeira, na Caju Bocha, nós resolvemos fazer um álbum de vídeos gravados de toda a nossa história. Deu 10 horas e meia de gravação. Nossa. Nós fizemos em 4 vídeos. Deu um longa-metragem. É um longa-metragem que hoje serve para você pensar algumas coisas para
para fazer o encaminhamento. Mas eu gostaria de aproveitar, Cláudio, Por favor. já que estamos falando em Câmara Júnior, voltar ao assunto de Câmara Júnior, que sempre me motivou muito pela força e pela a importância da Câmara Júnior na minha vida e na vida de todos muitos, aqueles né? da comunidade e, principalmente, eu estou apostando muito nos jovens, nós estamos preparando uma abertura, uma seleção de novos e fazemos questão de trazer os jovens para dentro do movimento. Queremos oportunizar a eles. Mas a Câmara Júnior tem uma carta de princípios que ela é proclamada a cada abertura de reunião, a cada abertura de congresso, alguma coisa. É uma carta que tem uma raiz muito forte que diz o seguinte: nós acreditamos que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida, que a fraternidade entre os homens transcende a soberania das nações, que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres, através da livre iniciativa, que os governos devem ser mais de leis do que de homens, que o grande tesouro da terra está na personalidade humana e que servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Essa passagem ela tem um conteúdo tão forte e ela é complementada pelo compromisso de vida, que eu adoro, eu acho fantástico, que normalmente ele é citado, ele é declamado em determinados momentos, quando você entra no movimento. E o compromisso de vida diz o seguinte: serei uma pessoa de fé e de princípios. Sustentarei a juventude em meu espírito e em meu coração. Serei nobre em meus sentimentos e em meus atos. Serei amigo, companheiro e irmão para todos. Serei leal e honrado com tudo e com todos. Serei uma pessoa de sacrifício e de bem. Conservarei sãos o meu corpo e a minha alma. Não terei ódio, rancores, nem egoísmos. Saberei perdoar e esquecer o dano que me fizeram. E seus homens são meus irmãos, as crianças serão como os meus filhos, e os idosos serão como meus pais. Eu acho que tem uma profundidade muito grande nesse compromisso de vida. Uma visão da vida, sim, né? Tá? E o indivíduo que, De por fato, um lugar, né? abraçar esta proposta, é uma pessoa que vai estar de bem consigo mesmo e vai estar fazendo bem para a comunidade. Com certeza, com certeza. É uma linha de vida, né, Perfeito. Lelo? Eu sei que vocês... Eu não estou acostumado com a filosofia. Eu sou repórter há 52 anos, eu conto as tragédias de Novo Hamburgo, os erros de Novo Hamburgo, os acertos de Novo Hamburgo, as felicidades de Novo Hamburgo. Em muitas situações, Tem desses erros, faltou ter isso aqui, ó. 3.500 crônicas contando de tudo. Arranjei centenas de inimigos. E pessoas que gostam de mim também tem algumas. Mas a inimigo arranjei demais. Porque contar a história de uma cidade é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Todos os dias, o tempo todo. E nós estávamos falando em arquivo aqui, está aqui o exemplo aqui do Glauco. Tu tem arquivo do teu material? Tenho 1.500, acho que 1.800 crônicas. Eu fazia, imagina, o ano tem 52 semanas, põe de 75 até hoje, todas as semanas. Quantos anos nós temos? Olha... Nós temos 48, 50 anos. Não, todas não. Mas eu tenho um arquivo desse tamanho, recorte das crônicas. Estão no jornal NH. Recorte, tipo clipagem. Estão lá no jornal NH. Como? Elas estão no jornal Na NH. NH, uma época no Correio do Povo, outra época na Zero Hora. Então, não tinha Facebook. Quem escrevia em Novo Hamburgo levava pau de tudo que é jeito, quando a gente se atrevia a fazer coisa como é que mais. eram as críticas? Era o Feijó, Tu ainda tem hoje. era o Feijó, o Lelo, o Lauro Diogo de Jesus. E o Laranjinha. Não, o Laranjinha era repórter. só. Repórter. O
O Poisel fazia uma época, o Erli Poisel fazia. Então não tinha essa de... Mas tu dizer que tu tem muitos inimigos e ainda... Eu não diria inimigos, mas desafetos. Tu tem até hoje. Tu começa a falar das motos que não te deixam dormir na madrugada. Os caras ficam Não doidos. deixa a população dormir. Os caras falam, velho, tu tá velho, tu olha no velho e vai dormir. Não. Esses boca aberta, esses babaca, filhinho de papai, que usa a gasolina dos pais, são os idiotas. É verdade. Eles começam à meia-noite, 1h, 2h da madrugada, no centro da cidade. E a guarda municipal é incompetente de fazer uma fiscalização, porque a guarda, no verão, eles ficam dentro da viatura, eles fecham os vidros para escutar funk. Aí eles não podem escutar o barulho. É mais ou menos assim. Eu sou do tempo de tirar o boró da moto, é mais ou menos isso. Então, essa é a melhor coisa que tem. Contar a história da cidade, com os seus problemas, suas crenças e seu desenvolvimento. Muito bem. Bom, nós teríamos que fazer mais 1 hora de programa aqui, né? No mínimo, para poder... Com tanta história reunida num bloco só. 1 hora é muito pouco, e já estamos dizendo que estamos na reta final, já tem programa na sequência aí. A galera do Suquinho já está atenta aí. Deixa eu começar então pelo minuto final aqui para a gente encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo ao Joaquim Luft, né, que foi o que fez contato com o Glauco e nos proporcionou essa viagem aqui que a gente fez durante essa 1 hora. E o Joaquim é um grande nome também, né? O Joaquim sabe bastante coisa. Exatamente, por isso que uma vez por mês a bancada é sua, o senhor faz o que o senhor quiser do programa, eu só vou lá só apresentar, né? E hoje ele escalou o Glauco para vir aqui nos contemplar com essas maravilhas e com essa história que faz parte da formação de importantes cidadãos da nossa comunidade. Eu acho que isso é importante a gente salientar também, né, Glauco? Exato. Porque a Câmara, o principal objetivo, e aquele texto que tu fez por último aí, dá exatamente esse norte, né? O principal objetivo da Câmara é formar cidadãos. Cidadão. Essa é a proposta básica. Né? Que vão auxiliar a sua comunidade. Está aqui o exemplo do nosso lado, aqui na nossa bancada hoje. Qual é a mensagem final que o Glauco Engel nos deixa nesta noite de segunda-feira? Não, eu gostaria de lembrar que o professor Joaquim, o ex-irmão Joaquim, né? É nosso companheiro também da Câmara Júnior, da Caju Bocha, e insistiu para que a gente tivesse essa oportunidade aqui. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro e registrado é que nós, da Câmara Júnior, nós estamos abertos aos jovens para dar a eles a oportunidade de se revelarem. Façam um contato conosco na Câmara Júnior, nós temos a nossa sede ali na rua Alvício Plazer, próximo da rua Araxá, reuniões todas as segundas-feiras à noite. Estamos desenvolvendo aí uma proposta, um projeto para fazer talvez reuniões em sábados de manhã ou em sábados à tarde, para poder oportunizar a esses jovens conhecerem o movimento da Câmara Júnior, conhecerem uma parte da nossa história e se proporem a fazer algo pela comunidade, crescendo juntos. Sim. O que nós queremos é oportunizar a você, jovem, tá, que venha crescer junto conosco. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo. E temos um programa muito bonito que é o Oratória nas Escolas. Vocês não imaginam o que é ver uma menina de 12, 13 anos fazendo um discurso de 5 minutos sobre o que eu tenho a ver com a corrupção. Nós temos isso no YouTube, se alguém quiser ver, acesse o YouTube JCI Novo Hamburgo e veja as maravilhas que nós temos ali dentro de registro da nossa história e desse trabalho feito do Oratória nas Escolas. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela bela trajetória. Nelson Cor, o pai do ISUR. O pai do ISUR. Deixando aqui o meu agradecimento pelo convite, sempre é um prazer. Obrigado por atender o nosso convite. E te agradecer também a referência dessa gurizada que devia estar em casa do lado de um fogão a lenha, assistindo um programa de televisão ou trocando uma ideia. A gente está aqui fazendo o programa, né? Exatamente. Sempre que possível,
e for possível de atender um convite, será sempre uma honra, ainda mais com um pessoal tão querido quanto ao Lelo e ao Glauco. E quero deixar registrado 2 coisinhas relativas ao Grêmio Atiradores. Nós estamos no ano em que o Grêmio Atiradores completa 130 anos de existência. 18 de julho de 1892 foi criado o Grêmio Atiradores aqui em Novo Hamburgo. E para marcar bem essa data, vários acontecimentos estão se desenrolando. Eu não tenho aqui a agenda completa, mas dia 1º, agora, depois de amanhã, depois de muito tempo, já que nós estamos falando em pessoas com mais tempo jovens como nós somos, o Grêmio Atiradores está reativando o seu departamento de terceira idade. A alegria não tem idade, que diga-se de passagem foi... Inclusive dia 2 agora tem um baile lá, né? Dia 1º. Não, dia 1º. Dia 1º, é isso aí. 2 da tarde. É isso aí. Esse departamento, a alegria não tem idade. Mais tempo. Isso. Ele foi criado na minha gestão de presidente. Eu tive a honra de estar na presidência do clube quando surgiu a ideia lá. Então, é um dos momentos. E no dia 29 de junho, mês que está iniciando logo, através do meu filho Issur, o Grêmio Atiradores será homenageado na Assembleia Legislativa através de uma sessão solene. Então, desde já, todos convidados para esse momento tão importante na Assembleia Legislativa do Estado. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Esperamos voltar aqui outro dia, se Deus quiser. Com certeza. Aurélio Decker, obrigado. Eu que agradeço a companhia agradável e pelos ensinamentos que eu tenho há 52 anos escutando as coisas da minha cidade e passando para frente, todas elas, as ruins também. As boas e as ruins. Sim. Muito bem. Obrigado a você que esteve conosco até esse exato momento. Amanhã estamos de volta aqui. Amanhã uma bancada bem diversificada, empreendedores. Vamos falar de um evento que eu estarei participando no próximo domingo, lá em São José do Hortêncio, a escolha da garota em Costa da Serra. Obrigado, Mercator, JG Serviços, Universidade de La Salle e Sebratel. Pessoal do Suquinho já está aí? Eu estou ouvindo se eles estão aí, não estão aí? Alô, Suquinho de Pneu! Já estão lá no estúdio 18 aqui da Vale TV. A gente volta amanhã. Que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.